Olá, meu nome é Daniela e hoje eu vim falar para vocês sobre tráfico de animais. Ele sempre existiu, estimulado por diversos países e centenas de traficantes. Recentemente, um estudante de Brasília, ele foi picado por uma cobra naja. Obviamente que ele traficou essa cobra e ele foi condenado por isso. E aí reavivou esse tema. O Brasil ele importa e exporta centenas de animais silvestres, apesar de ambas as atividades serem proibidas. E as redes sociais hoje, principalmente o WhatsApp, tem colaborado. Para onde eles vão geralmente? Esses animais eles são comercializados e levados geralmente ou para a Europa, ou para o Japão, ou para os Estados Unidos, né? Alguns que ficam aqui, eles se tornam animais de estimação, mas isso é entre 15% e 25%, segundo a Rentas. A maioria é realmente comercializado para fora. A maior parte que é comercializado, que vai mesmo, que realmente morre, porque não sobrevive a forma que eles são acomodados, né? Da forma que eles são violentamente arrancados do ninho, ou do aconchego dos pais, né? Porque os pais eles matam e arrancam os filhotes para levar para comercializar no mercado negro. Então a maior parte morre no caminho, não sobrevive. Aves são os animais mais encontrados no comércio ilegal. Pelo menos 2 milhões de espécies estão envolvidas no mercado mundial anualmente. Pela beleza, docilidade e habilidade de imitar a voz humana, os psitacídeos são as aves mais procuradas como animais de estimação, ficando para trás apenas dos cachorros e dos gatos. Já as garças, elas foram muito perseguidas para o comércio das penas. Pelo alto valor comercial, elas eram chamadas de ouro branco. Além das aves, oferecidas como animais de estimação ou para a venda das penas, a lista conta com as tartarugas, que são consideradas como iguarias culinárias, jabutis, comercializado para colecionadores, e diversos mamíferos. Os primatas, em geral, também são muito procurados, principalmente como animais de companhia. Vítimas do tráfico, os répteis também são explorados das mais diversas formas. Além da comercialização do couro das serpentes e dos jacarés para a produção de sapatos, cintos e artigos de moda, os animais são vendidos como pets e para pesquisas biomédicas. Nas décadas de 50 e 60, de 5 a 10 milhões de peles de crocodilianos foram vendidas no mercado mundial. O tráfico para colecionadores particulares talvez seja o mais cruel e prejudicial, porque visa as espécies mais ameaçadas de extinção, como, por exemplo, a arara azul, jaguatirica e o mico-leão dourado. Quanto mais ameaçado for um animal, infelizmente mais procurado ele se torna. Olá, meu nome é Carolina e eu vou falar um pouquinho sobre como evitar o tráfico de animais. Primeiro, políticas públicas. Cabe aos agentes públicos combater o tráfico de animais, isso é possível com aparelhamento policial e ambiental, pois sem estrutura a fiscalização não é eficiente. Segundo, denúncia. A sociedade tem um papel muito importante no combate ao tráfico de animais. Cabe a nós denunciar os traficantes, criações e comércios ilegais. Terceiro, compra legal. É possível criar algumas espécies dentro da lei, mas é fundamental buscar orientação junto ao IBAMA e à Polícia Ambiental. É importante saber se o vendedor possui licença ambiental e se ele fornece toda a documentação do animal. Sem essa documentação, pode acabar gerando apreensão, multa e até prisão. Quarto, verificação da origem de produto. Muitos animais são capturados para a fabricação de variados produtos, que são usados pele, ossos e penas como matéria-prima. E todo aquele que compra esses materiais, essas fabricações, está ajudando a sustentar o tráfico de animais. Então é sempre importante você saber de onde veio o seu produto.
Oi, meu nome é Sofia. Vou falar um pouco agora sobre as consequências do tráfico de animais silvestres, né? O tráfico de animais que ele contribui para o desequilíbrio ecológico, né? Causando mudanças na cadeia alimentar, nos habitats que eles foram retirados. Ele também reduz consideravelmente a biodiversidade do local, né? De um determinado ambiente. Além das transmissões de zoonoses, né? Que esses animais podem transmitir para as pessoas que estão comprando esses animais, né, desses traficantes, sem apresentar qualquer sinal clínico, né? A pessoa só vai saber depois, quando o caso já tiver Boa noite, meu nome é Thaís Fragoso e eu vou falar um pouquinho sobre o que o tráfico dos animais silvestres causa nas florestas. Bom, antes de mais nada, eu vou voltar um pouquinho na década de 30, quando o presidente Getúlio Vargas criou o primeiro código para os recursos naturais. Ele criou 3 códigos: o Código da Água, o Código Florestal e o Código de Minas. A criação desse código foi a primeira vez que foi citado a importância de um guarda florestal. Porém, mesmo com a existência do guarda florestal, não tinha um órgão governamental que pudesse receber as denúncias. Só em 1967 foi criado o IBAMA junto com as demais secretarias do meio ambiente. E em 1988 foi criada a primeira lei que decretava o crime aos recursos naturais, os crimes ambientais, que foi o primeiro ano em que se deu início às multas e às punições para quem cometesse algum tipo de crime aos recursos naturais. No entanto, mesmo com essa fiscalização e com a lei, que o IBAMA, em 2019, lançou um artigo que diz que mais de 38 milhões de espécies de animais silvestres são traficados anualmente, e que esses índices só vêm aumentando. O coordenador da Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres diz no seu artigo que um dos maiores consequências, um dos maiores auxílios que os traficantes têm hoje em dia são os ribeirinhos, que veem nisso um meio lucrativo na baixa estiagem. Focando agora um pouco mais nessa parte dos malefícios para as florestas, o tráfico dos animais silvestres ele causa grande prejuízo e ele intensifica a extinção dos animais. Quando você retira uma determinada espécie em grande quantidade do meio onde ela vive, você vai ter uma evasão na parte de alimentação. Então você vai estar prejudicando a cadeia alimentar, assim como a polinização, a dispersão de sementes, a população daquela espécie, a redução da biodiversidade, a perda da herança genética e a perda dos animais com função estabilizatória. Nós temos que lembrar também que o tráfico constante dos animais floresta dentro pode vir a causar prejuízos à vegetação. Levando em conta que quando o ecossistema perde parte da sua fauna, ele pode vir a ficar ecologicamente empobrecido. O espaço remanescente também na vegetação, ele pode vir a causar um impacto muito grande devido ao tráfico em todo o país. Alguns estudos já da década anterior demonstravam que a interação do homem com a natureza podem vir a ter um impacto muito grande e irreversível, tanto para a flora quanto para a fauna. Meu nome é Sara e eu vou falar um pouco sobre o porquê o tráfico de animais ele ameaça tanto a biodiversidade, né, e qual que é o principal objetivo da biopirataria. Então, quando a gente fala de tráfico de animais, a gente tem que ter em mente que ela é sempre a terceira atividade clandestina que mais movimenta dinheiro. Tá? E dinheiro esse que ele nunca é repartido com a sua sociedade. Ele é sempre destinado a esse tráfico ilegal e principalmente ao sofrimento desses animais. Então, por isso que ele é tão ameaçador à nossa biodiversidade, porque ele pode sempre acarretar a extinção de diversas espécies em determinado ambiente.
né? E o segundo ponto é que sempre vai mexer muito com a cadeia alimentar desses animais, né? Então, quando eu tiro um animal da vida livre, eu sempre vou abrir uma lacuna. E lacuna é essa que nunca vai conseguir ser reposta por outra espécie, porque cada espécie ela tem a sua função ecológica, né, na natureza. Então, se eu tiro essa espécie, eu vou abrir essa lacuna automaticamente e não vou conseguir repor, né? Então, por isso que é tão ameaçadora a nossa biodiversidade, né? O tráfico ele sempre vai ser muito ameaçador por isso. Então, sobre a fiscalização aqui no Brasil, funciona pelo quê? O maior órgão de fiscalização é o IBAMA, que fiscaliza tanto dentre estados e outros, e cidades, além de que também fiscaliza assim de tráficos internacionais, ou seja, tanto daqui para fora quanto de lá de fora para cá de novo, para cá do Brasil. Mas em cada estado e cada cidade tem uma espécie, é um mini órgão na verdade, né, tipo ONGs, que na verdade assim, elas pegam especificamente cada parte. Tem partes que lidam com mais coisas domésticas, coisas que lutam mais para tipo, a fauna mais silvestre, fauna mais em extinção e por aí vai. Tem muitas organizações assim. Há 5 décadas é proibido a caça de qualquer espécie de animal aqui no Brasil. Porém, no Rio Grande do Sul, até um tempo atrás, era permitida a caça, só que era regulamentado, tinha toda a documentação, era uma situação bem rígida e a fiscalização sempre pisava em cima, cobrava em cima disso. Mas já não existe mais isso. Para quem é de população rural, ribeirinho ou indígena, tem que emitir um certificado para dizer que você só está caçando os animais para alimentação, para necessidades básicas. Um único espécie de animal foi liberado para caça, mas por motivos de praga, por motivos de tipo assim, ele é uma espécie que não é daqui do Brasil, que é o javali europeu, que estava causando muita destruição e muito prejuízo, não só tipo em questões de fazendas, mas em questões tipo assim da fauna, assim, da biodiversidade do local. E aí as pessoas que querem participar dessa caça tem uma época específica, um momento específico. E aí você emite esse documento, né, no site do IBAMA, que tem tudo lá, você tem que documentar, explicar o que está fazendo, o porquê, até quando, o horário, tem todas as informações certinho lá desse certificado. E eu vou explicar um pouco o que a gente pode fazer para evitar a biopirataria. Bom, primeiramente, a melhor forma de combater a biopirataria, principalmente na Amazônia, é conseguir transformar os recursos e a biodiversidade em atividades econômicas que gerem emprego para a população e uma renda, né? Como, por exemplo, fazer parques ou safaris, né? Na Amazônia, porque assim as pessoas vêm para o Brasil, para a Amazônia, né? E aí a gente gera uma economia só das pessoas vendo os animais, né? Vendo os pássaros, os animais silvestres que tem na Amazônia. Ao invés de tirá-los do seu habitat, né? O que são 38 milhões de animais tirados da natureza, o que gera de renda anual 3 bilhões de reais ou 1 bilhão de dólares, né? Com isso, mas por que isso acontece tanto, né? A fiscalização, ela não é tão boa, né? Não é o tanto de fiscalização que a gente queria ter. O IBAMA, que é a maior instituição de fiscalização até hoje, ela fica encontrada no aeroporto de Brasília. E é insuficiente, né? Porque eles não têm muitos equipamentos, né? E quando tem, são só do interesse tributário, né? Eles só vão verificar se é do interesse tributário. Senão eles acabam deixando passar, ou eles nem veem que passou, né? Esses animais.
E não só animais, como plantas medicinais também são muito... também tá muito dentro, né, da biopirataria. Esses tipos de animais que são traficados, principalmente para as Europas e para a América do Norte, né, às vezes causam muitas doenças, muitas zoonoses, né, que a gente não identifica no animal, né, clinicamente. A gente só vai ver isso depois, como por exemplo o coronavírus, né, que pode ter vindo de um mercado de animais silvestres, animais selvagens em Wuhan, né, esses mercados ilegais. Muitas vezes esses animais que acabam passando esses tipos de doenças, né, como o tatu, né, o tatu de Wuhan, o que as pessoas acham, né, que é da onde veio essa doença, esse vírus. Como funciona a biopirataria e o tráfico de seres vivos? A biopirataria caracteriza-se principalmente pelo envio ilegal de animais e plantas para o exterior. O tráfico de animais consiste em tirar o animal do seu habitat natural para vendê-lo clandestinamente para laboratórios de pesquisas, pet shops e até colecionadores. Os animais, ao serem capturados, são transportados de forma que não comem, não bebem e muitos morrem asfixiados. Estima-se que 9 entre 10 animais morrem antes de chegar ao seu destino final pelas más condições que são lhe impostas. Muitos são machucados, amarrados e paralisados para que não emitam dor e nem façam qualquer barulho que possa intrigar os traficantes. Qual que é o principal objetivo da biopirataria? A biopirataria ela sempre vai ter como principal objetivo, a exploração, tá? Ou também a apropriação ilegal de determinado conhecimento ou recurso, tá? Então pode ser apropriação de fauna, de flora, tá? Ou também de algum conhecimento de alguma comunidade tradicional, tá? Então acho que para ficar firme na nossa cabeça, né, ficar fixo, a gente pode usar o exemplo, né, do descobrimento do Brasil, tá? Então, em 1500, os portugueses vieram até aqui e eles se apropriaram, né, da extração de pigmento do pau-brasil. Tá? Então, realmente, isso pode ser considerado um ato de biopirataria, né, porque foi uma apropriação, né, e uma exploração de um recurso antes dominado, né, pelos povos indígenas.